Olá, boa tarde, querido ouvinte, querida amiga, querido amigo que está nos escutando agora nessa transmissão. Eu sou a Bia, esse é o irmão Moisés. Boa tarde. E o nosso irmão Ayrton, nosso convidado especial hoje. E nós estamos aqui em mais uma recapitulação da lição da nossa amada Igreja do Pênfigo. Estamos localizados aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje nós estaremos recapitulando a lição de número 5. Mas antes da gente recapitular a lição, como todas as vezes, nós pedimos a orientação do nosso Espírito Santo. E hoje a oração será conduzida pelo nosso irmão Ayrton. Convidamos a todos, então, a uma palavra de oração. Grandioso eterno Deus, amorável Pai de amor, neste momento nós pretendemos continuar te louvando, te adorando, através do estudo e da recapitulação da Escola Sabatina. Que o Santo Espírito se faça presente entre nós, que esteja aqui guiando as nossas palavras e os nossos corações, e aceite, Pai querido, esses momentos que se seguem como louvor e adoração a Ti. É o que nós te rogamos em Teu nome. Amém. Amém. E o tema da nossa lição de número 5 é brilhando como estrelas na noite. O verso para memorizar está lá em Filipenses 2,14, vai estar aí na tela para vocês, que diz assim: façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. E aí o primeiro parágrafo da lição diz assim: Deus instruiu os hebreus a obedecer, acrescentando, está em Deuteronômio 4:6. Pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes estatutos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. E esse desejo de Deus, ele não é só demonstrado aqui nesse versículo para os hebreus, ele é demonstrado também através da vida de Salomão. Então, através do povo de Israel, Deus sempre quis que eles fossem uma nação modelo para que os outros povos soubessem da existência do verdadeiro Deus. Só que a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Mas esse era o desejo de Deus. E esse ainda continua o desejo de Deus hoje. Ele deseja que a gente seja isso. Tanto que quando ele, lá em Mateus, ele fala assim: vós sois a luz do mundo, que é o que diz aqui na lição também, né? Ele diz isso porque ele deseja que a gente seja realmente uma luz em meio ao mundo que está cheio de trevas, dominado pelo pecado. Realmente, tudo isso aqui que está na lição é verdade. Quando eu morava em São Paulo, no Ibirapuera, tem um centro especial que a gente viaja da terra até os céus, as estrelas, o planetário. E numa tarde, nós fomos lá com os desbravadores, chama até hoje Caminho de Órion. E nós entramos ali, entra naquele estúdio enorme, uma sala muito grande, redonda, e ele falou assim, o cientista: nós hoje vamos fazer uma viagem até o Caminho de Órion. Irmãos, amigos, como é fantástico aquilo ali. Quando nós entramos, de repente começou a escurecer, as aves indo para os ninhos, o galo cantando, a gente ouvia aqueles cânticos maravilhosos. E aquela nave começou a subir. Passamos em várias estrelas. Como brilha a estrela! Como é brilhante a estrela! Aí o cientista falou assim: agora, os senhores atentem bem, que nós vamos entrar no cinturão de Órion. É um lugar muito escuro. Realmente, quando aquela parecia uma espaçonave, que a gente estava entrando no Caminho de Órion, no cinturão, de repente tudo escureceu.
E a gente sabe que ali é a casa de Deus. E quando nós voltamos, ele mostrava certa estrela e falava o nome, e abaixando, até chegar na terra. E a terra era muito escura. Como está escrito aqui, terra escura. Muito obrigado. Professor Moisés, professora Bia, nossos amigos que nos acompanham, nós estamos na lição já número 5. E eu quero crer que nessa caminhada já dá para fazer um pré-balanço do que diz a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e aos Colossenses. E tão interessante que ele estava preso, mas ainda assim as mensagens que ele mandava eram mensagens de fé, de paz, de amor, de carinho. Isso só é possível para uma pessoa que tinha foco na missão. Foco na missão. E é só ver a forma carinhosa como ele se referia aos amigos filipenses, elogiosa aos amigos colossenses, que ele sequer conheceu, ao que tudo indica, pessoalmente, né, só por cartas, mas que já eram frutos do evangelismo, por ele começado, ele, uma estrela brilhante, né? Apóstolo Paulo. E aí, assim, o que eu tenho visto nessas 5 lições, a conclusão que eu chego, é que o apóstolo Paulo tem vindo num processo, nos convocando, nos exortando a um processo de santificação, através da gratidão, da humildade, na lição número 3, a perceptividade da finitude da vida, e na lição passada aqui da humildade, e agora sendo luz. E a lição de domingo vai dizer um pouco sobre esse desenvolver da salvação, porque não é só a salvação por si é completa, mas após a salvação é impossível a pessoa não experimentar o caráter transformador de Deus, que é esse desenvolver na salvação. E eu estava pensando aqui também, na lição de domingo, a gente vê uma pergunta que ela é muito repercutida até nos dias atuais. Há muitos anos essa pergunta é repercutida e, às vezes, muitas pessoas não entendem. E essa pode ser até a sua pergunta, ouvinte, que está nos ouvindo hoje. A fé, ela depende das obras. A gente se salva só pela nossa fé? A gente não depende das obras, então? Então, essa vai trazer à tona essa pergunta também, né? Quando Paulo diz assim, aqui em Filipenses 2, do 12 ao 12, 13, ele usa uma frase: desenvolvam a sua salvação. Então, quer dizer que a salvação de Cristo ela foi incompleta? Não, de forma nenhuma. E aí vem um versículo de Tiago, muito importante, que Tiago diz assim, está lá em Tiago 2, a partir do versículo 14 até o 18, que diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? E Tiago dá um exemplo aqui mesmo, no versículo, ele diz, no versículo 15, se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Então, aqui Paulo também está dizendo isso também. A fé, ela caminha junto com as obras. Igual o irmão Ayrton estava comentando. Quando a gente é salvo por Cristo, a gente não vai praticar as obras. E o pastor Josanã também fala isso. A gente não vai praticar as obras porque a gente tem necessidade de agradar a Deus ou porque a gente tem necessidade de estar salvo. A gente é salvo por Deus, por Cristo. Cristo já fez tudo. Mas a partir do momento que eu sou transformado por Cristo, eu tenho o desejo de mostrar para as outras pessoas o Cristo que eu conheci, o desejo de salvar outras pessoas do pecado, assim como eu também fui salva. E esse é o andamento da fé e das obras juntas, elas caminham juntas. É porque nós estamos vivendo num mundo escuro. Mundo esse que a humanidade às vezes não quer saber de Deus, nada. Mas nós estamos aqui para brilhar a nossa luz. Brilhar.
E eles veem em nós essa luz maravilhosa, que só vem através de Deus. Então, quando nós andamos por aí, o nosso modo de andar, o nosso modo de vestir, o nosso modo de falar, nós representamos essa luz que Deus nos deu, assim como deu no passado para os hebreus. O linguajar deles era diferente, o nosso tem que ser diferente. O nosso dia de guarda é diferente. Porque enquanto se guarda o domingo, nós observamos o sábado. Porque nós somos a luz de Deus aqui na terra. Que Deus abençoe a todos. Professora, eu vejo essa santificação após a salvação. A salvação é completa, ela já é, por si só, já salva a pessoa. Só que depois que a pessoa tem um encontro com Jesus, imediatamente transformações começam a acontecer. Nós temos a história do filho pródigo, né? O filho pródigo, acho que é uma ilustração muito clara disso. A partir do momento que o pai aceita o filho de volta, imediatamente já troca suas vestes, quer dizer, restaura ali sua dignidade, coloca sapatos em seus pés, quer dizer, devolve a sua liberdade, põe um anel em seu dedo, restaura a sua autoridade e até manda carnear um bezerro cevado, né? Quer dizer, alguém digno de honra. Então, assim, essas transformações que o pai promove, que nós associamos aqui a esse processo de santificação, é no sentido de restaurar a condição original de filhos de um rei. Essa é a nossa visão. E eu estava lembrando aqui também, a gente tem vários exemplos, né, além do filho pródigo. O filho pródigo é um exemplo muito bonito, mas a gente tem vários outros exemplos também. Eu estava pensando em Zaqueu. Zaqueu, ele era o cobrador de impostos que ele roubava das outras pessoas, ele cobrava mais. E quando Jesus entrou na casa dele, almoçou com ele, o que foi um ato muito bonito naquela época, porque as pessoas não almoçavam com qualquer um naquela época, né? Tinha um elo. Então, depois que Jesus almoça com Zaqueu, e Zaqueu decide, por conta própria, se desfazer de tudo aquilo que não lhe pertencia, que ele tinha pegado dos outros, Jesus jamais pediu isso para ele. Mas Zaqueu se sentiu tão bem que ele precisava fazer o que era certo. E aí Jesus disse, hoje verdadeiramente entrou a salvação nesta casa. Porque Zaqueu, ele agiu da forma como Jesus esperava que ele agisse, sem Jesus ter que pedir. Isso quer dizer que Deus dá oportunidade para todos. Todos nós temos essa oportunidade. Mesmo você que está em casa, Deus está dando oportunidade para você. Porque Ele quer te salvar. Porque Ele morreu por você e morreu por nós também. Então esse é o Deus que nós servimos. E queremos que você sirva a Deus também. Esse mesmo Deus que um dia vai transformar as nossas vidas. Vida em abundância. E aqui na lição de segunda-feira, quem vai explanar para nós é o irmão Moisés, a lição de segunda e logo após a lição de terça também. E aqui o título tem Luz em um Mundo Escuro. Já foi até comentado um pouco. Realmente, esse mundo é escuro, é tenebroso. Vejam que nós temos medo de sair à noite. Mesmo aqui, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós temos medo. E nós já tivemos medo em São Paulo de sair à noite. E uma vez nós estávamos no Rio, nós paramos na Rocinha. Aí desceu um senhor da Rocinha e falou assim, nós estávamos em turismo. Sai daqui, senão vocês até o pneu, eles vão te roubar. Nós saímos correndo de lá. Por quê? Porque nós estamos num mundo escuro. E o escuro não é gostoso. E Deus quer dar um mundo de brilho para cada um de nós. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a vontade do Pai nosso que está nos céus. Irmão Moisés, agora essa escuridão que é o mundo,
ela nos inspira também a justamente sermos luz. Quanto mais escuro for o ambiente, mais a luz vai brilhar, né? Eu me lembro nos acampamentos dos desbravadores, lá há um bom tempo atrás, aquela lâmpadazinha bem fraquinha assim, mas como a gente estava no meio do mato, naquele breu todo, ela fazia um clarão danado. Então, assim, é claro que nós não gostamos de estar num mundo de tristezas, de dor, de sofrimento, mas justamente a escuridão do mundo permite a nós, tão falhos, com a nossa luzinha tão pequena, refletindo Jesus, consiga aí brilhar. E eu estava lembrando aqui também de um versículo, se eu não me engano, é o versículo de Mateus, em que Jesus disse, né, que não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, e também não se acende uma lamparina, que era a lâmpada que eles usavam naquela época, para colocá-la em qualquer lugar. Ela se acende para iluminar. Então, Deus deseja que a gente seja assim também, né? E na lição de terça-feira tem uma coisa muito legal que diz assim, sacrifício vivo. E aí vai falar, né? Quando Paulo, lá em Filipenses, em Timóteo, em Romanos, em 1 Coríntios, ele fala da gente ser esse sacrifício vivo, né? E o que seria um sacrifício vivo? O que Deus espera que a gente seja? O que Deus espera quando Ele diz para a gente ser um sacrifício vivo? Nós já estudamos sobre isso. Lições passadas, Paulo, ele não fez nada para estar ali preso. Nada. Simplesmente, ele pregava o Evangelho de Deus, de Jesus, que o encontrou no caminho de Damasco e conversou sério com ele. Paulo, por que tu me persegues? Por que, Paulo? Ele olhou, ele viu Jesus. E Jesus, com aquele amor grandioso, estendeu a mão para Paulo. Paulo, eu quero fazer de você um servo de Deus. Até na lição passada você comentou que ninguém queria levar a mensagem para Paulo, curar Paulo, porque ele ficou cego por 3 dias. Mas alguém tinha que levar a mensagem, e alguém foi lá levar a mensagem. Ele estava sendo um vaso escolhido de Deus. E por isso, ele estava sendo levado para o matador, o apóstolo Paulo. Porque eles iam tirar a vida de Paulo. Mas mesmo assim, ele não temia. Por quê? Ele falou assim, a minha partida é chegada. Sabia que a hora estava chegando, mas o Deus que ele serviu, que ele servia, ele tinha certeza na manhã da ressurreição. E nós estamos aqui porque nós temos certeza na manhã da ressurreição. Eu estava lendo aqui também a lição de terça-feira, recapitulando aqui também, e tem um versículo de Filipenses 2,17 que Paulo ele diz isso também na carta, né? Ele diz, eu já estou sendo oferecido como libação. Mas o que seria essa libação? E a gente vê o exemplo de Maria Madalena, por exemplo. Esse ato de se fazer por libação, Paulo estava remetendo a isso também, que era um costume naquela época, de derramar um óleo precioso, que nem Maria Madalena derramou, aos pés de Jesus. Então, Paulo estava dizendo mais ou menos isso, que ele estava sendo oferecido como um líquido valioso, uma oferta a Deus, né? E aí, a gente lembra de Maria Madalena, que até Judas comentou, né? Mas que desperdício, né? Tanto dinheiro que podia ter gastado com outras coisas. E aí a gente pensa nisso também. Paulo ele estava dizendo que ele estava sendo um sacrifício vivo a Deus. Ele estava oferecendo tudo o que ele podia para Deus. E também me vem um versículo na cabeça, que, se eu não me engano, está em Filipenses ou em 1 Coríntios, eu não lembro agora, que Filipenses, agora eu lembrei, Filipenses 3. Acho que, se eu não me engano, é 22 o versículo. Que Paulo diz assim, que
tudo que ele tinha antes, a dupla cidadania, que Paulo tinha dupla cidadania, ele era romano e ele era fariseu. Ele era um fariseu, tinha muitas posses. Paulo tinha muitas coisas. E ele diz que tudo isso ele considerava como lixo, porque ele queria alcançar a Cristo. Então, se deixar tudo isso para trás, era para ele considerado como lixo. Então, isso era o que Paulo considerava ser um sacrifício vivo, né? Deixa eu dar um exemplo aqui, professor, um tanto irreverente. Quando os pais falam assim para os filhos: come salada, filhinho. Ah, pai, mas você não come. Ou então, quando chega a visita em casa e fala: filho, não lamba a tampinha do iogurte. Pai, mas quando não tem visita, você também lambe. Então, assim, o apóstolo Paulo, voltando um pouquinho na lição de segunda, ele diz o perfil de como que é o fiel, né? Na visão dele e da qual nós nos adequamos. Irrepreensíveis, puros, né? Vivendo a fé, né? Quer dizer, rejeitando o mundo, rejeitando o Deus Mamon, o Deus dinheiro, como fez Zaqueu, né? Rejeitando o Deus Baal, que é do materialismo todo, e tantos deuses que existem até hoje. Agora, o apóstolo Paulo, ele não seria sincero se ele descrevesse os fiéis assim, se ele próprio não fosse. E aí a lição de terça-feira, ele próprio sendo oferecido em sacrifício por libação, né? Ele próprio, a vida dele e até a morte dele dedicada ao nosso Salvador. Isso só é possível uma pessoa extremamente focada e consciente da salvação. E aqui encerramos então a lição de terça, a lição de quarta e a lição de quinta, logo após também. O nosso convidado especial, o irmão Ayrton, vai estar passando para a gente a recapitulação. Para mim é uma honra ter essa responsabilidade de estar compartilhando aqui. E assim, nós já vimos que o apóstolo Paulo, ele descreveu a visão dele de como seriam os fiéis, puros de coração. Ele deu a sua autovisão, ele próprio um sacrifício vivo a Deus. E agora ele traz para nós a avaliação de Timóteo, na lição de quarta-feira, né? Um colaborador, evangelista, enviado, fiel, dedicado, sincero, são características compatíveis com as virtudes cristãs, fruto do Espírito. Está lá em Colossenses, está em Gálatas também. São pessoas que têm, uma pessoa que tem virtudes cristãs, que tem o Espírito Santo firme em seu coração e cada vez mais semelhante a Cristo. E aí eu faço uma pergunta retórica, né, para nós mesmos. Essa foi a avaliação que o apóstolo Paulo fez para Timóteo. Eu fico pensando como seria a avaliação do apóstolo Paulo da minha vida, da nossa vida, né? E aí eu devolvo para vocês aí, que é mais fácil perguntar do que responder. Eu fico pensando também, Paulo, ele disse tudo isso de Timóteo, e aí em Filipenses 2:20, ele descreve Timóteo como alguém que tinha o mesmo sentimento que ele. Então, provavelmente, Timóteo tinha os mesmos ideais que Paulo e o mesmo sentimento de servir a Cristo que Paulo tinha. E aí a pergunta do irmão Ayrton é: se Paulo estivesse vivo nos dias de hoje, como ele descreveria a gente? Será que a gente também tem se preocupado com as questões dos outros acima das nossas? Porque na lição passada a gente comentou, né, que Paulo, no versículo, ele diz para a gente ter o mesmo modo de pensar de Cristo e para a gente colocar os interesses dos outros acima dos nossos. Será que a gente tem feito como ele, que mesmo preso, mesmo passando por dificuldades, ele passou por apedrejamento, as pessoas acharam que ele tinha morrido, e aí tantas outras coisas, tantas prisões, que até ao ponto dele mesmo dizer que ele estava sendo oferecido como sacrifício. Será que a gente tem tido esse mesmo sentimento de Paulo? A gente nota, mesmo aqui na lição está escrito, ele tinha um caráter aprovado. Timóteo tinha um caráter aprovado. Queridos,
se queremos subir para a eternidade, no céu, onde Deus habita, nós teremos que viver aqui na terra um caráter aprovado. Eu tinha um amigo lá em São Paulo, ele falava assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim, então vocês que me aguentem. Eu pensava comigo, o caráter desse rapaz não está sendo aprovado. Porque quando você entra aqui dentro, você tem que mudar a sua forma, mudar a vida. Por isso mesmo, ele falou a Timóteo, pedindo que chamasse a Timóteo, porque ele sabia que era um homem de caráter renovado. E nós temos que ter esse caráter renovado. Que nós já lavamos nossa veste no sangue de Jesus. E nós sabemos que o sangue de Jesus tem poder. Só Ele pode transformar a nossa vida e a sua vida também. Veja bem, irmão Moisés, que a transformação do caráter é mais difícil do que a transformação das atitudes. Porque o caráter é a índole da pessoa. Quantas vezes nós nos deparamos com pessoas que, quando estão num poder de decisão, quando estão com recursos, quando estão em algum grau de chefia, ela se transforma. Na realidade, aquilo já é o caráter dela, ela já é assim, né? Então, assim, a única coisa é que ele tem meios para poder exercitar esse mau caráter, né? Então, as Escrituras, e Jesus foi muito claro quanto a isso. Não, irmãos, não basta só não matar, você tem que não desejar matar. Essa é a diferença. E isso é mais difícil, irmão. Difícil, porque Zaqueu, a história de Zaqueu todo mundo conhece. Ele era cobrador de impostos. E ele roubava muito. E ele estava rico. Ele subiu na árvore para ver Jesus. Ele pensou que talvez Jesus nem olhasse para ele. Porque ele falou: eu sou ladrão, como é que ele vai olhar para mim? Quando Jesus chegou debaixo da árvore, falou para ele, está falando para você, José, Maria, João, Pedro, Moisés, Helder, Ricardo, Simone, Bia, Dr. Ayrton, desçam depressa, porque eu quero jantar na sua casa. Desça depressa, porque eu quero mudar a sua vida. O que ele falou para Jesus? Senhor, a quem eu tenho roubado, eu darei 4 vezes mais. Eu quero pagar essa dívida. Eu não quero levar essa dívida comigo, porque eu quero pagar essa dívida. Por quê? Porque o caráter dele estava sendo mudado naquela hora. Assim como o teu caráter, o nosso caráter pode ser mudado agora também. E eu estava pensando aqui também, nessa questão do caráter, da nossa índole. Quando a gente aceita Cristo e a gente se batiza, a gente às vezes acha, e Martinho Lutero, ele diz uma famosa frase sobre isso, ele diz assim: pensei que quando eu me batizei, ele fala mais ou menos assim, quando ele se batizou, ele achou que o velho homem tinha morrido, mas o infeliz estava debaixo das águas. Então, mais ou menos assim a frase que ele diz. Então, ele achava que ele tinha deixado a velha natureza dele quando ele se batizou, mas não, essa velha natureza vai acompanhar a gente até o dia que Jesus voltar. Então, isso não significa que a gente não precisa se esforçar para a gente ser melhor, não. Isso significa que a gente vai continuar pecando, mas que a gente precisa ter esse esforço diário para não cair no mesmo erro todos os dias. É uma santificação diária. E eu estava lembrando dos exemplos que a Bíblia nos dá, tanto que é um exemplo que eu estava pensando muito aqui, João. Quando Jesus conheceu João, o apelido dele era Filho do Trovão, porque ele era muito bravo, ele queria resolver as coisas do jeito dele. E Pedro também. Quanto tempo demorou para Pedro aprender
a humildade, aprender a ser humilde, a se humilhar para os outros. Tanto que Pedro passou 3 anos da vida dele com Jesus. E quando vieram para aprender Jesus, ele fez exatamente aquilo que Jesus tinha dito para ele não fazer. Cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Então, assim, essa transformação, ela não é quando a gente se batiza, que a gente já vai nascer uma nova pessoa. Ela é diária, é todos os dias. É como se a gente estivesse na bicicleta da vida, e aí Jesus coloca a gente na bicicleta, a gente vai pedalando, e a gente cai. E aí Jesus fala, olha, limpa a gente, fala, está tudo bem, eu perdoo você, agora vamos lá tentar de novo. E assim todos os dias. Então, isso é uma transformação diária. Eu acho que é isso que o apóstolo Paulo fala quando diz em desenvolver a salvação. É esse processo diário de santificação. A gente já sabe, os amigos já sabem, mas não custa lembrar. É oração, é o estudo da palavra, é o testemunho também para os outros. Essa comunhão com Deus que nós temos, né? Na lição de quinta-feira, nós temos aqui outra avaliação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já avaliou como é que ele seriam os fiéis, como ele próprio era, como era o seu filho na fé, Timóteo, e agora ele traz Epafrodito, né? O que ele chama, esse já, em vez de ele chamar de irmão na fé, ele chama, de filho, ele chama de irmão na fé. Cooperador, companheiro, alguém que arriscou a vida por Cristo, era o mensageiro que levava as cartas de Paulo e tratava também das ofertas e das necessidades do apóstolo Paulo na prisão. E analisando um pouco, até o próprio nome dele já nos sugere que era alguém estrangeiro, de origem pagã. O próprio nome dele significava filho da deusa Afrodite, né? O próprio nome dele já era uma forma de adoração à deusa estrangeira. E esse homem estrangeiro, e aí volta naquele comentário que o irmão Moisés falou, né? A salvação é alcançável a todos, estrangeiro, de origem pagã, ele que era o responsável pelas ofertas, ele que era responsável pelas necessidades do apóstolo Paulo na prisão, foi esse homem aí, né? Alguém aqui na segunda metade da lição de quinta-feira, alguém que era digno de honra. E aí eu vou retomar ao exemplo do filho pródigo, porque além de colocar sandálias nos pés, além de colocar uma roupa nova, além de colocar um anel no seu dedo, foi também feita ali um bezerro cevado para ele, alguém digno de honra, alguém que merece ser comemorado, né? Então, assim, esse irmão estrangeiro, até o nome dele era pagão, ele era alguém digno de honra. E aí eu faço aqui um breve parênteses do caráter igualitário da mensagem cristã. A mensagem cristã, ela permite que na coleta das ofertas, o estudante tenha ali, diácono, tenha a mesma atribuição do irmão que é antigo na fé. A fé cristã, ela tem esse caráter libertador, mas ao mesmo tempo igualitário. Aqui nós somos iguais. É interessante, quando você falou pela segunda vez, ou a terceira, do filho pródigo, eu imagino aquele rapaz bonitão, agora cuidando dos porcos, sujo e participando do alimento dos porcos. E um detalhe é que os judeus não comem carne de porco, né? Desejava, né, irmã? Que coisa! Imagina a sujeira que ele estava. E quando ele chegou o pai todo dia no caminho olhar para ver se ele aparecia. E um dia lá vem um rapaz sujo, maltrapilho, imundo. Mas esse pai, cheio de compaixão, ele não teve nojo do menino. Ele não teve problema nenhum com o menino.
a primeira coisa que ele fez foi abraçar, né, Ayrton? E falou assim: vamos em casa. Você voltou. Que maravilha! E como Deus faz isso com a gente? Você está voltando. Que maravilha! Eu te amo, eu te abençoo. Eu quero te colocar num lugar esplêndido, a eternidade. Deus quer dar tudo isso para você e para nós também. Eu já dei meu filho. E lá na eternidade, quando a gente estiver no céu, Jesus vai abrir as mãos e vai mostrar as feridas para nós, as marcas da cruz, o sofrimento que ele passou, tudo isso para te salvar, assim como o pai recebeu o filho pródigo. Eu acho tão bonito da história do filho pródigo que eu estive quase 10 anos afastada da igreja, quando eu fui adolescente e jovem, e eu retornei há pouco tempo, vai fazer 3 anos que eu me rebatizei, né? E depois que eu voltei, eu sempre olhava com outro olhar para a história do filho pródigo, porque eu me via nela. Então, foi tão emocionante quando a gente lê assim, que antes do filho conseguir chegar a casa, o pai já correu para abraçar ele. E a gente, às vezes, não presta atenção nos detalhes, que meu irmão Moisés estava falando. O filho tinha saído, ele tinha gastado toda a sua herança, que na época, a herança, assim como hoje, só é dada quando os pais falecem. E ele fez o contrário, ele pediu quando o pai dele ainda estava vivo. Então, foi uma tremenda falta de respeito já naquela época. E ele gastou toda a herança do pai dele, mas ele voltou todo sujo, imundo, cheirando a porco, desejando comer a comida dos porcos. E o pai dele não esperou ele chegar perto de casa. O pai dele correu para abraçar ele e disse que ele era digno de honra. Mesmo o filho falando: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado como seu filho. Me trata como um dos seus servos, como um dos seus trabalhadores. E o pai disse para ele: não, você merece honra. Eu vou matar um bezerro para você, um bezerro cevado para você, porque você é digno de honra. Você é meu filho. E é assim que Deus também quer tratar a gente. Ele quer que a gente seja estrelas, assim como a Bíblia fala, que a gente brilhe por Ele, que a gente brilhe para Ele, porque a gente é filho dEle. E um filho não é diferente do seu pai. Então, se Deus brilha, se Deus é tão amor, tão compaixão, Ele deseja que a gente também expresse tudo isso que já provém dEle, né? E aproveitando o que o doutor Ayrton falou, que essa oportunidade é para nós também, porque todos nós somos iguais. Não tem diferença não, queridos. Amigos, ninguém tem diferença. Ninguém é maior do que ninguém. Só Jesus. E assim mesmo, Ele deixou tudo para nos salvar. E Ele quer nos salvar. Deus abençoe. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, né, tem aquela passagem: nem grego, nem judeu, nem escravo, nem liberto. E interessante que nós estamos no filho pródigo. Ele não fez nada a não ser retornar para casa. Mas o que gerou tudo isso é o fato de ser filhos. Essa transformação que o Senhor nos faz é pelo fato de sermos filhos. Voltando também a Zaqueu, né? Zaqueu, quando Jesus se propõe a entrar na casa dele e cear com ele, é uma aliança que está sendo formada ali. Para nós ocidentais isso não é tão relevante, mas para a cultura lá do Oriente Médio, isso é quando você vai comer junto com uma pessoa, você está fazendo uma aliança com ela. E foi isso que Jesus fez com ele. O caráter transformador e redentor dele. Essa frase que o doutor Ayrton acabou de dizer também me fez lembrar que ele, acho que foi Gálatas, né, irmão, que o senhor citou, que nem grego, nem judeu, todos nós somos iguais, né, para Deus. E aí eu estava lembrando exatamente daqui do finalzinho da lição de quinta, que Epafrodito, né, como a gente tinha dito, Paulo disse que ele era um merecedor de honra, e Paulo depositou muita confiança, tanto que ele era cuidador das ofertas, ele que levava e trazia as cartas, então Paulo confiava muito nele. E Paulo fala dele como um irmão, ele se refere a ele como um irmão. E Epafrodito, com certeza, era grego,
provavelmente, porque se refere a Deus Afrodite e todas essas coisas. Provavelmente também ele tinha alguma relação ali com os deuses, talvez o pai dele, os deuses gregos, talvez os pais dele fizeram alguma oferta, algum voto, alguma coisa, por isso colocaram o nome dele, desse nome dessa deusa. E mesmo Epafrodito, sendo estrangeiro, sendo criado como uma criança idólatra, ele aceitou a Cristo, e antes dele aceitar a Cristo, assim como o filho pródigo, Cristo já tinha aceitado ele. Né? Então, isso é muito bonito. E na lição de sexta, também vai falar sobre esse amor que Deus tem, né, com a gente. Como Ele nos espera, mesmo antes da gente ir até Ele já está nos esperando, Ele já está com o coração aberto para a gente. Tanto que na carta à igreja de Laodiceia, ele diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com ele e ele comigo. Né? Então, assim, Deus sempre está nos esperando, e esse amor de Deus é um amor que a gente não entende, porque a gente erra tanto, e mesmo assim Ele sempre está esperando pela gente, né? Na lição de sexta-feira, é mais uma exortação do apóstolo Paulo, relembrando o nosso verso áureo da lição 3, né? Para mim, viver é Cristo, pois a vida revelava Cristo, os seres humanos, morrer é lucro. Então, é o verso áureo da lição de número 3, mas que tem tudo a ver com essa lição de número 5 também. Viver e morrer por Cristo. O apóstolo Paulo, com certeza, foi alguém que viveu e morreu por Cristo. E como nós podemos viver e até morrer por Cristo? Eu separei aqui 3, como nós podemos ser luzes no mundo, que é a exortação dessa semana. Não se rendendo à besta, fazendo uma defesa aberta a Cristo e estando inclusive dispostos a fazer sacrifícios pessoais, assim como Paulo fez. E assim nós seremos luzes no mundo. Alguém não só que encontrou a salvação, mas que está em processo constante de santificação diária. Na lição de sexta também tem uma parte muito bonita, é um corte de um livro da irmã Ellen White, que diz assim: não está longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta não será imposta. Os que, passo a passo, cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes. De preferência, expor-se a escárnio, insultos e ameaças de prisões e morte. Quando as multidões de falsos irmãos forem distinguidos dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão, e com hosana se alinharão sob a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos se declararão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e ousar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhantes as estrelas. Satanás atormentará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus eles se tornarão mais que vencedores. Eu achei tão lindo essa passagem desse corte desse livro, se eu não me engano é Testemunhos para a Igreja. Eu achei muito lindo porque, às vezes, a gente pensa tão longe que Jesus está perto de voltar, que a gente está muito longe de passar pela grande tribulação, e não. Jesus está cada vez mais perto de voltar. Então, a gente tem realmente que estar preparado com essa santificação diária, para que naquele último dia a gente diga assim como Paulo: viver é Cristo, morrer é lucro. Se eu morrer hoje, eu tenho certeza que quando eu acordar, eu vou estar na manhã gloriosa. Então, que a gente também seja assim, né? Esse combate que ele combateu, a carreira da fé, é que nós devemos combater também. Porque já está escrito que logo muitos passarão marcar o sinal da besta. E diz a história que nós não vamos comprar nem vender. Viveremos pela fé. Queridos, aceite Jesus antes que seja tarde demais. Aceite a Cristo. Paulo sofreu tudo isso deixando exemplo. E muitos estão sofrendo hoje, deixando exemplo para nós também. Que Deus abençoe a todos. Né, diretora? Amém. Foi muito bom recapitular a lição com vocês.
Agora a gente vai finalizar orando, pedindo para que realmente Deus nos ajude a ter essa santificação diária, para que assim como Paulo a gente diga, viver é Cristo, morrer é lucro, e eu sei que Jesus nos dará a força, eu tenho certeza que Ele estará com cada um de nós, cada um que pedir, até você, irmão ouvinte, que está escutando. Cada um de nós nos colocarmos aos pés de Jesus, Ele dará a força que necessitamos. Vamos orar juntos? Convido você a orar com a gente também. Senhor Jesus, obrigado porque estamos aqui, obrigado por essa recapitulação da lição, e que o Senhor realmente nos ajude, Senhor, a sair do papel, que as nossas ideias, nossos ideais sejam para Ti, para viver por Ti, Senhor. Seja qual for a situação. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém.